Olá, seja bem-vindo a mais uma Gcast. Eu sou o Pedro e eu estou estreando hoje na minha apresentação do meu, do seu, do nosso podcast. E ao meu lado hoje está esse maravilhoso e incrível apresentador, Wellington Oliveira. Olá pessoal, boa noite. E hoje, em comemoração ao Dia do Jornalista, que foi na última sexta-feira, dia 7, vamos começar mais um episódio do nosso AGCast com o tema Jornalismo na Era Digital. O consumo de informações se tornou muito rápido e volátil com o advento das tecnologias nos últimos anos. A comunicação digital vem se transformando, nos eixos sociais, das práticas culturais, dos processos políticos de diversos âmbitos. Além disso, o consumo de informação está cada vez mais dinâmico. Vinícius, e aí eu queria te perguntar agora, como é que você vê todo esse processo e essa questão do jornalismo na era digital? Bom, oi Pedro, Wellington, oi para vocês, todo mundo do AGCast, Faculdade Estácio, um abraço aí para todo mundo, faço parte também da Estácio, você sabia disso? Estou sempre por aqui nas formaturas e tal. Bom, mas iniciando, falando o que vocês estavam me perguntando, é uma mudança, Todo momento o jornalismo, a comunicação, ela não para. Vocês percebem que todo dia tem algo novo, E a gente precisa estar acompanhando. E é dessa forma. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, que não vai dar tempo, que a gente não vai conseguir se encaixar e ao mesmo tempo tudo vai voltando, Existem várias fases aí da comunicação. Agora isso aí a gente dá disso como um mistério, A gente dorme de um jeito e acorda do outro. Vocês percebem isso? Principalmente no jornalismo, O jornalismo sempre está mudando. Sempre mudando. Jornalismo é vida, A gente acompanha o que a humanidade quer, como a humanidade está sendo. E assim, eu estava conversando aqui com vocês antes de começar. Comecei de um jeito, estudei várias coisas que vocês não estudam mais, ou que hoje estão vendo apenas como a teoria, que foi uma coisa lá do passado, da história, mas tudo valeu a pena, tudo é importante. Então, assim, a mudança faz parte, é importante vocês saberem sempre disso. Entrem no jornalismo, aprendam isso hoje, mas amanhã vai ser tudo completamente diferente. E é isso que deixa o jornalismo incrível. Se fosse para ficar igual, a gente não seria nunca um comunicador, Comunicação quer dizer mudança sempre, viu? Aprendam isso, sempre. E essa facilidade, Vinícius, de se produzir notícia nos dias de hoje em relação à apuração. Quando você iniciou, a forma de apuração era totalmente diferente, Você iniciou no jornalismo há 10 anos atrás, supomos. Deixa eu corrigir, eu iniciei o jornalismo há quase 20 anos, Tá vendo? A gente nem pesquisou sobre o nosso convidado. Não, mas a comunicação é isso, você está perguntando, às vezes nem precisa perguntar. Para isso vocês estão aqui, perguntando na lata e a gente vai tirando informação. Mas eu me formei em 2003, parece que foi ontem, então foi muito rápido realmente. Vou fazer quase 20 anos de jornalismo. Sou um cara ainda novo, Sou o cara do 30 do passado, tenho 40, mas foi muito rápido. Então, assim, para mim passou tão rápido que eu acho que eu comecei ontem. Às vezes eu tenho essa impressão, às vezes eu vou parar, olhar meus documentos, quando eu sou chamado para entrevistas como essa, que tem a apresentação do meu currículo, é quando eu percebo, como passa rápido. E isso é bom, sinal que eu acho que eu estou na área que eu gosto, porque para mim isso não é trabalho, É a diversão. A gente sabe que no jornalismo, como você falou, se tem pressa, O produzir conteúdo exige muito, e aí a gente sabe que tudo acontece muito rapidamente. Eu queria saber em relação à qualidade da notícia, quando se não tem tempo para apurar. Vamos lá, isso é importante, vocês vão iniciar já no mercado, não existe essa pressa para apurar, A gente tem, claro, a gente quer a notícia em primeira mão. Antes, no passado, quando não tinha internet, então a gente tinha uma dificuldade maior de apuração. A gente tinha que ir realmente até a fonte, como a gente chama, que eu acho que vocês já sabem o que é a fonte, tinha que tirar um carro, tinha que ir lá. Com a era da tecnologia, a gente consegue hoje, por exemplo, ligar para a fonte. Ou a informação, ela chega bem rápido. Ela acabou de acontecer, tem alguém passando na rua, faz esse papel de produtor, faz uma foto, uma filmagem, olha, aconteceu isso. Aí cabe realmente a gente apurar. Então, assim, essa pressa é importante a gente lembrar que nem sempre o mais importante é furar, é trazer a notícia em primeira mão. Nem sempre isso é coisa realmente quase lá do passado. Hoje, com esse número grande de informação a todo momento, a todo segundo, o jornalista que tem credibilidade é aquele que traz a informação correta.
Não interessa o tempo. Claro que você não pode dormir o dia inteiro para trazer uma notícia. Você tem que ter sim agilidade. A agilidade faz parte da notícia. Mas a agilidade, trazendo algo a mais, a informação com veracidade, aquela informação quando o telespectador ele sabe e ele diz assim, não, hoje eu vou assistir aqui o programa do Pedro e do Wellington, porque eu confio neles dois. Eu não vou assistir aquele canal A, B ou C, porque ali não é confiável a notícia. Eu vou para o Pedro e para o Wellington, porque eles vão trazer a notícia como ela é, eles vão trazer algo a mais. E isso é fazer jornalismo hoje de verdade. Isso é o que mais vale a pena. E com essa facilidade hoje, por exemplo, com essa rapidez das notícias que a gente vem vivenciando no nosso país, principalmente aqui no nosso estado, né? Essa facilidade de espalhar as fake news, né? E a falta de confiança dos telespectadores, o jornalismo tem enfrentado nos últimos anos algumas dificuldades, né, em relação a isso. Por exemplo, esses 2 dias que a gente vem acompanhando esses ataques nas escolas e nas universidades, começaram esse surgimento, né, desses ataques na universidade. Inclusive, a Nova FAP, por exemplo, estava surgindo esses comentários hoje nos grupos de WhatsApp. Como é que como é que hoje o jornalista, como é que você lida com essas dificuldades das fake news se espalhando a todo momento? Bom, a fake news, quando ela começou lá no início, né, que isso foi há pouco tempo, mas no início da fake news, ela tinha um efeito bem maior, né? As pessoas não entendiam muito bem o que era fake news, todo mundo, era algo muito novo para todo mundo, a notícia falsa, ela era realmente implantada ou era plantada como, com esse objetivo, né, de enganar as pessoas, de provocar tudo isso. Hoje a fake news, ela é muito popular. Isso graças à comunicação. A gente vem combatendo a fake news desde o momento. Então hoje, qualquer pessoa de toda idade que já mexe aqui no computador, no celular, quando ela olha uma notícia, ela automaticamente desconfia. Eu acho que isso acontece comigo, com vocês principalmente, mas com todo mundo. Então a fake news ela não tem mais aquele poder de antigamente. Primeiro porque ela popularizou, todo mundo já sabe o que é uma notícia falsa, a maioria não acredita mais em primeira mão. Outro aliado que a gente tem em relação a fake news ou combate são as delegacias virtuais. Elas estão presentes em todos os estados, inclusive aqui o Piauí é um dos pioneiros. Então, assim, a fake news ela é cada vez mais investigada. Em segundos, a polícia consegue detectar de onde saiu a fake news, quem compartilha, de qual grupo ela é mais compartilhada, de onde ela está sendo mais divulgada. Então, em pouco tempo, a polícia consegue realmente descobrir quem são ou quem é o criminoso que está compartilhando a fake news. Isso não é tanto divulgado até pela imprensa, porque existe até um pacto realmente de ética com a própria polícia que investiga, até para não atrapalhar a investigação. Mas sempre quando existe uma operação maior, a gente está divulgando. Mas essa é a boa notícia. Toda fake news, quando surge, se ela realmente tiver um efeito realmente de prejudicar alguém, ou alguma empresa ou órgão, em pouco tempo a polícia especializada está lá e a polícia é a nossa grande aliada hoje na fake news. Mas a fake news hoje, ela não me preocupa mais como antigamente. Antes me preocupava, porque a gente tinha muito trabalho. Hoje todo mundo, a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar, por exemplo, se saiu uma fake news com o meu nome, Vinícius fez isso, ou matou alguém, ou roubou isso, ou fez aquilo, tal, automaticamente as pessoas vão aqui, ó, na minha rede social, é onde a gente consegue se comunicar diretamente. E isso acontece muito com os políticos. Eu acho que vocês lembram, por exemplo, agora, na última eleição, que a gente teve um novo governador, no caso, o governador Rafael Fonteles, ele se comunicava em primeira mão com a população pelo celular, pelas redes sociais. Isso aconteceu com o nosso ex-prefeito Firmino Filho e com outras autoridades políticas, porque eles aprenderam, que a população já aprendeu que a melhor maneira de combater a fake news é ir direto na fonte. Então, se for no caso alguma autoridade, alguém conhecido, ou até alguém anônimo, qualquer um da gente, tal, população civil normal e tal, as pessoas vão lá, ó, na rede social e vê que é mentira, vê que aquilo não existe. Acontece no caso dos artistas, né? Então, graças a Deus, fake news perdendo força cada vez mais. E aí a gente entra já nessa questão das redes sociais, né? Você falou que o político, o jornalista, ele vai mexe a cara e comenta a respeito do assunto, né? Desfazendo qualquer informação falsa. Sim. E aí a gente tem a facilidade hoje da notícia na palma da nossa mão, né? Os celulares, hoje a gente tem um web jornalismo, a gente lê uma informação em minutos. Você vê alguma diferença gritante em relação ao fazer jornalismo, a matérias que vão ao ar na TV, no jornal e no celular? Tem essa diferença?
Hoje, o que está acontecendo? Com a internet, principalmente, ela é a prata, né, da casa, como a gente fala hoje. É a queridinha. Então, ninguém se livra mais da internet. A gente vive com isso. Por exemplo, no meu caso, eu andava antes com computadores, com muitos livros, com uma mala gigantesca, uma mochila. Hoje, isso é que é minha vida, o celular. Daqui eu edito, daqui eu faço matéria, daqui eu transmito. Você acredita que antigamente, acho que vocês devem ter estudado isso, eu fazia um vivo, por exemplo, um ao vivo para televisão, local ou de rede, que a gente chama que são os ao vivos nacionais, com todo um aparato, tinha lá um carrinho que parecia um ônibus, um fogão, eram no mínimo 6 pessoas para fazer ao vivo. Hoje, por exemplo, eu faço reportagem de redes para a Rede Bandeirantes aqui no Piauí, sou repórter de rede também, e faço os ao vivos nacionais. Quase que todo dia eu entro aqui do Piauí para todo o Brasil. E eu entro sozinho, só eu, esse celular e um monopé, que é uma espécie de tripé, que tem um pezinho ali. Então eu me posiciono, eu me enquadro, São Paulo lá me enquadra direitinho, bate luz sozinho e tal, e eu entro ao vivo apenas com fone. Então eu nunca imaginei na minha vida fazer um ao vivo, nem local para a cidade que eu moro, e muito menos para todo o país, pelo celular. E sai com muita qualidade. E isso é impressionante. Mas em relação à linguagem, a questão de textos, de matérias, hoje a televisão, que tinha um peso muito forte, ainda tem, a televisão ainda lidera mais do que a internet, mas a televisão hoje ela anda casada ali com a rede social e vice-versa. Então hoje o rádio, isso é bem interessante. Tanto o rádio, a linguagem de rádio, como a linguagem da televisão, como a linguagem de impresso, que está praticamente acabando, é uma linguagem bem já preparada, ela foi aperfeiçoada para a rede social. Então, por exemplo, a matéria de televisão hoje, ela é muito mais curta, mas ela fala tudo, é como a linguagem de internet. Eu vou te dar um exemplo, puxando aqui o peixe para onde eu trabalho. Na Band, por exemplo, o Jornal da Band, que é o principal jornal nacional da Rede Bandeirantes em todo o país, ele tem essa linguagem de agradar jovens e todas as idades. As pesquisas mostram isso, e principalmente a turma que gosta muito de internet. Por quê? O Jornal da Band, para quem já assistiu, sabe disso. O Jornal da Band, ele começa de um jeito, ninguém sabe como ele começa, nem como ele termina. É uma linguagem muito de internet. A linha editorial da Rede Bandeirantes, ela vem se adaptando, porque a Band ela tem muito esse carinho por essa mudança, por esse público mais jovem que são vocês, pelo público de todas as idades. Então, por isso que a Band tem esse perfil. Então, o Jornal da Band, que é o principal jornal da casa, você percebe ali, ele começa o primeiro bloco, por exemplo, ele pode começar com uma matéria de um show e de repente ele cai para um homicídio, e de repente ele cai para uma palestra, e de repente ele cai para uma pesquisa nacional, e aí ele no outro bloco é tudo assim misturado, mas é tudo muito dinâmico. As matérias, por exemplo, do Jornal da Band, as nacionais, ela tem no máximo 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. E a maioria das matérias tem ali 30 a 40 segundos. Mas fala tudo. E é isso que o telespectador quer ver e ouvir. Então, não é mais aquela matéria chata de horas para encher linguiça, como a gente fala popularmente na linguagem. Então, as matérias são muito rápidas e o telespectador adora. Parece que ele está assistindo a televisão, na internet ou vice-versa. Então, essa é a sacada do momento. Aquela matéria longa, demorada, chata, aquilo ninguém quer mais ver. Ninguém tem tempo mais para isso, né? Você falou muito dessa questão da juventude, né? Principalmente nesse momento que a gente vem vivenciando, hoje a juventude usa muitos memes, né? E utiliza as redes sociais como exemplo do TikTok. E inclusive são redes sociais, são conteúdos que podem provocar um grande engajamento, assim, e reações. Você acredita que tanto os memes quanto o TikTok pode ajudar no engajamento no meio jornalístico? Às vezes, né? O que acontece? Os memes, TikTok, são as modinhas da internet. Como tudo na vida tem moda, né? Então, assim, o TikTok, por exemplo, é super interessante. Tudo que é na rede social, tudo que surge é interessante. E eu sempre dou uma olhada, porque eu acho legal. Eu, particularmente, eu não gosto de TikTok. Eu acho assim, eu não tenho nem tempo, para te falar a verdade, eu não tenho muito tempo pro TikTok, né? Mas é interessante, dependendo qual é o teu objetivo, dependendo do que você é, do que você trabalha, tudo vale a pena. No meu caso, por exemplo, nas redes sociais, não sei se vocês acompanham, eu sei que o Wellington já me disse que acompanha, mas quem quiser acompanhar está lá, Vinícius Weiner é o meu Instagram e Facebook, e tem o Twitter também. Então, assim, nas redes sociais eu me vendo muito a minha imagem como jornalista, como profissional, mas tem um pouco também do meu pessoal até certo ponto. Porque minhas redes são abertas, né? Existe uma questão também de segurança com minha vida pessoal, particular, minha família e tal, mas lá é onde eu me divulgo.
É onde as pessoas têm realmente muito contato. Agora ali eu não sou um personagem. Eu sou o mesmo Vinícius, claro. Sou aquele mesmo cara lá da televisão. Só que na televisão eu tenho uma postura que a televisão pede. Eu me visto de um jeito que a televisão pede, em respeito ao telespectador. Mas a minha essência é a mesma. Mas a minha linguagem eu estou a todo momento. Tem dia que eu estou falando de coisas sérias, tem dia que eu estou lá mostrando o que eu como na minha casa, tem dia o que eu faço, minhas viagens também, que eu acho que se você viaja, uma viagem legal, por que não compartilhar? Porque não, isso é comunicação, é se comunicar também, mostrar lugares que às vezes a maioria não pode ir. Então não deixa de ser também um serviço à população, né? Vinícius, a gente vê hoje no jornalismo, por exemplo, no Jornal Nacional, o William Bonner usando barba, a Renata se mostrou na frente da câmera com tênis, né? Então a gente vê essa transformação do que Sim. antes era muito engessado. Você acabou de comentar sobre isso. Você acredita que essa transformação ainda vai ocorrer cada vez mais em relação ao jornalismo não estar engessado no dia a dia, os jornalistas se mostrarem como são de fato? Muito, muito. E isso começou lá no passado, né? Onde o jornalista tinha essa imagem, né? De que tinha que ser uma pessoa perfeita, o cabelo não podia levantar, a roupa tinha que estar impecável. Mas isso é uma coisa muito do passado, é cultural, né? Isso vem lá de outros tempos, bem antes da gente, né? Onde as pessoas achavam que eram perfeitas. Várias fases na vida estão nos mostrando que a gente não é perfeito. E que é cada vez mais comum ser comum, né? É isso que as pessoas querem ver. Então, assim, usar barba, usar brinco, você deu o exemplo do William Bonner e da outra apresentadora, é o contrário. Nós, comunicadores, nós estamos nos adaptando ao que a sociedade pede hoje. Então, assim, o William Bonner hoje, ele levanta ali da cadeira, ele usa aquela barba, não é porque ele quer, é porque ele foi, abre aspas, obrigado pelos novos costumes. Porque senão perde audiência, porque senão fica distante da população e do público. Quem é o público hoje dos jornais, dos meios de comunicação? É todo mundo. É o preto, é o gay, é o gordo, é o negro, é o branco, é a dona de casa, é o cara que tem tatuagem, é o roqueiro, é o pagodeiro, são todas as tribos. As pessoas já entenderam que a gente não separa mais a questão do pensamento, da cultura, da inteligência pela roupa, pela aparência que você tem. Eu posso ter um brinco, né? Tudo bem, mas eu tenho esse pensamento, não tem mais nada a ver. Então é isso que a comunicação está acompanhando. Se você observar, por exemplo, alguns meios de comunicação, eles já estão totalmente mais parecidos com a própria população. A Band, por exemplo, onde eu trabalho novamente, ela tem isso. Se você olhar, o repórter lá do Rio de Janeiro, ele é meio carioca. Eu entro aqui no Piauí com as roupas com a nossa temperatura. Eu não preciso vestir um terno, por exemplo, se eu estou falando de um acidente, de uma tragédia no meio de um asfalto em Teresina. Então não tem como usar terno 10, meio-dia, 1 hora da tarde em Teresina. Então o mundo hoje entendeu que se eu moro no Nordeste, num lugar quente, eu vou entrar com a roupa, eu vou entrar com uma blusa polo, eu vou entrar com uma blusa leve. Se eu estou gravando numa praia, né, eu não vou entrar sem roupa, porque aí a gente já chama mais atenção do que a notícia. No meu caso, porque eu não tenho um corpo perfeito, né? Eu não sou aquele cara treinadão. Mas assim, você tem que entrar com a roupa do ambiente. Se o cabelo está voando ali na praia, não tem nenhum problema, você está na praia. O que é estranho hoje é um repórter com cabelo super arrumado no meio da praia. Não é? Cheio de gel, de spray ali, de laque e tal. E isso tá meio fora do contexto. Então o legal hoje é realmente o cabelo voar, é aquele vento bater, a roupa voar. Isso faz parte. É isso que o telespectador quer ver. É a naturalidade da notícia cada vez mais próxima do telespectador. Olha, eu acho que inclusive é uma ótima fala para finalizar essa nossa conversa. E eu queria que você falasse para os nossos estudantes de jornalismo, de publicidade, de comunicação de forma geral, as pessoas que acompanham o nosso podcast, qual a dica, inclusive, que você dá para os novos jornalistas, para quem está saindo, para quem está ingressando no mercado de trabalho? Bom, vamos lá. Primeiro, é uma coisa que eu sempre falo, por onde eu passo aí nas palestras, nas salas de aula, quando eu sou chamado. Primeiro, gente, o mercado, o mundo do jornalismo, como qualquer área, é muito pequeno. Então, a primeira coisa, tenho essa questão do network, ele é super importante. O network hoje ele é mais importante, eu preciso que vocês entendam o que eu vou falar aqui agora. Ele é mais importante hoje do que você passar muito tempo estudando. A gente até está brincando, é uma mudança que está acontecendo. Por exemplo, é claro que é importante você ter um mestrado, doutorado na sua área, fazer muitos cursos.
Mas você sabe que se você não tiver esse network, se você não tiver alguém que levante seu nome, alguém que vai te indicar, se você não conhecer o professor dali, o publicitário de cá, o jornalista dali, se você não se der bem com as pessoas no mercado, você não vai para lugar algum. Você vai fechar portas. Então esse network, ele é muito importante. Façam amizades. Esqueçam essa história de concorrência. E começa pela sala de aula. Aprendam isso. Eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu estudei jornalismo, eu tive alguns problemas de sala de aula, observei problemas, colegas se confrontando e por aí vai. Só que eu sempre fiz aquela linha de me dar bem com todo mundo, né? Se precisar dar uma porrada, a gente vai, porque eu também não sou de ferro, né? Mas assim, anos depois, aqueles colegas, nós nos reencontramos. Olha só, aconteceu casos, inclusive, de eu virar um coordenador de colegas que estudaram comigo. Então imagina se eu não fosse amigo deles, se eles não fossem meus amigos desde a sala de aula. Eles jamais trabalharam comigo, porque eu sei quem é aquela pessoa. Então assim, se comportem como profissionais, desde a sala de aula. Ali na sala de aula tem um professor que está te observando, tem essa entrevista que a gente está fazendo aqui, eu posso estar observando vocês. Eu posso estar pescando aqui algum talento. Eu posso perceber que aqui tem 2 talentos e tem mais ali atrás das câmeras também. Então, assim, é daí que começa. Vocês estão entendendo como é que funciona o mercado? Então, assim, em primeiro lugar isso, network. Sejam leais com os colegas. Esqueçam essa coisa de querer competir a todo custo. Ninguém faz jornalismo igual a ninguém. Eu sempre vou ter meu perfil, o Elton vai ter o dele, o Pedro dele, todo mundo é assim. Então, assim, ninguém vai ser igual a ninguém no mercado. E é isso que é legal. Então, assim, cuidado com o que falam, veracidade nos fatos, jamais inventar fatos, notícia como ela é. Se não souber, pede desculpas, errei, volta, segura a notícia. Credibilidade, gente, acima de tudo no jornalismo, na comunicação, quer dizer dinheiro, futuro para vocês. Quem não tem credibilidade até pode chamar atenção. Se eu começar a gritar na televisão, xingar você, agredir fulano, querer ser polêmico até certo ponto, eu vou chamar atenção nos primeiros dias, primeiros meses e até ano. Mas ali a sua credibilidade, ela vai ali, afundando cada vez mais. E aí o mercado vai percebendo quem você é. E esse filtro, ele é feito automaticamente. Por isso que muitas pessoas perderam a credibilidade e não estão mais no mercado. Se eu colocar uma melancia na cabeça, eu vou chamar atenção na televisão. Mas aí depois ninguém mais quer ver. É chato me ver com a melancia na cabeça. Para que serve aquilo? Então esse momento ele passa. Agora a credibilidade ela fica para sempre. A credibilidade representa para vocês, para nós, próximos convites, representa dinheiro no mercado, representa as melhores indicações e por aí vai. Então assim, nunca esqueçam disso. Credibilidade tem que ser o nosso principal crachá sempre, desde a faculdade até o mercado profissional. Hoje falamos sobre o jornalismo na era digital, com Vinícius, e foi uma conversa muito produtiva e esperamos que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. A gente falou com o Vinícius Weiner, que tem uma vasta experiência no jornalismo, né? E falamos sobre jornalismo digital, como o Pedro bem disse. Muito obrigado, Vinícius, pela sua presença. Obrigado, meninos. Desejo sorte ao Pedro, o Elton, a toda a equipe ali por trás das câmeras também, a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. E o mercado tá aí, gente. Não tá fácil para ninguém, tá? Mas quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz com amor, com verdade, as coisas automaticamente acontecem, tá bom? Então, assim, é um caminho muito, às vezes, natural. Eu nunca precisei puxar tapete de ninguém, fazer nada. Eu sempre só trabalhei. Cada trabalho, cada matéria incluía ali muito amor, muito profissionalismo, muita dedicação e as coisas aconteceram. E aí eu vou fazer aí, por aí já quase 20 anos de jornalismo. Nunca passei fome, sempre vivi da profissão, nunca precisei fazer nada de errado. Então, assim, vão que dá certo. Sigam essas dicas de quem realmente viveu tudo isso e ainda vive, viu? Muito obrigado, Vinícius. E só lembrando ao pessoal que estamos presentes nas principais plataformas digitais. E nos acompanhem também através do nosso Instagram, AGComEstácio, THE. E foi um prazer apresentar o AGCast desta semana e até a próxima.